Elevai nosso pensamento a Deus, para que possamos dar início ao trabalho. Primeiramente, vamos agradecer, por estarmos aqui, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós que estamos aqui, por todos aqueles que não puderam vir por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que possamos receber os ensinamentos que vêm de Jesus, que possamos transformar o nosso coração, a nossa conduta para uma vida melhor. Caiu no capítulo 6, o Cristo Consolador. E como subitem, dentro das instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Vou ler inicialmente um trechinho que está na Bíblia, porque o Cristo Consolador começa com o jugo leve. É um trecho pequeno, e depois eu vou para o comentário das instruções dos Espíritos do advento do Espírito de verdade. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Então, nada mais maravilhoso, que a gente começar uma noite como essa, com o convite de Jesus. Vinde a mim. Eu já imaginava que aconchego mais maravilhoso da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. Qualquer um que esteja passando por qualquer tormento, qualquer aflição, qualquer sofrimento de ordem física, moral ou espiritual, recebeu um convite deste tipo. Vinde a mim. Não precisava dizer mais nada, de tão maravilhoso que é isso. Que a gente recebeu um convite que está estendido a todos. Não importa o que a pessoa é, o que a pessoa fez, qual é o passado, como que é essa pessoa, se é rico, se é pobre, onde é que ela esteja, encarnado ou desencarnado, é simplesmente vinde a mim. E é um chamado, um convite tão lindo, e que nós simplesmente nos fazemos de surdos, de desentendidos, e ficamos tentando carregar o nosso peso, a nossa tristeza, a nossa aflição, sozinhos.
nos convida, como ele ainda fala, essas pessoas que andam em sofrimento, essas pessoas que se sentem sobrecarregadas. E ele diz que se for a ele, se atender ao convite, vai se sentir aliviado. É tão maravilhoso quando a gente está passando por algum problema que a gente acorre a alguém e esse alguém nos alivia, nos dá conforto, nos dá esperança. Imagina se for esta pessoa for Jesus. É muito, muito, muito. Mas mesmo assim, nós continuamos fazendo ouvidos surdos. Nós não queremos ouvir o chamado de Jesus que diz: vinde a mim. E ele ainda fala que ele não vai julgar, ele não vai condenar. Por quê? Porque ele fala que ele é manso e humilde de coração e que é para a gente aprender a ser assim também. Então, que nós possamos levar isso na nossa mente, no nosso coração, para a nossa vida, para todos os momentos que a gente estiver passando por dificuldade. Que Jesus diz: vinde a mim e aprendei comigo, que sou manso e humilde, que eu vos aliviarei. Isso é muito maravilhoso. E a gente pensa que o fardo que a gente carrega é pesado, mas Jesus carregou fardos muito mais pesados. E ainda carrega, que é o governar deste planeta. Então, que a gente possa confiar nesse irmão maravilhoso, esse mestre que nos ensina, que veio a esse mundo para nos ensinar tantas coisas, deixar tantos testemunhos, tantas verdades. Vamos para as instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade, Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei seus feixes, o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Aqui nesse começo, vocês vejam que o Espírito de Verdade vem dizendo assim, que o Espiritismo, como outrora minha palavra. Então, ele vem falando tanto do momento em que realmente a gente conhece o Espiritismo, os dogmas da doutrina espírita, tudo aquilo que Allan Kardec trouxe de conhecimento, e ainda liga com as palavras dele do tempo que ele estava sobre a terra. Como outrora a minha palavra. Veja como é a ligação. Porque o Espírito de Verdade disse isso. Que ele veio ainda lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. E qual que é a verdade? Que Deus é bom, que Deus é grande e que Deus, a gente não presta atenção, né? A gente quer ver milagres mirabolantes, coisas espetaculares. Mas o milagre maior que existe é tudo que acontece todos os dias à nossa volta. É uma criança que nasce, é uma planta que cresce, é o vento que sopra, é a árvore que dá fruto. Aí está a presença do Deus bom, do Deus justo, do Deus misericordioso, do Deus que é grande. Porque ali está mostrando tudo que há de amor, de ternura, de lei de Deus imutável. E às vezes a gente pensa que o nosso fardo está muito grande. E Jesus volta a dizer aqui, nestas palavras: vinde a mim, vós que sofreis. Então quer dizer que a palavra que foi dita lá atrás não ficou lá atrás, ela permanece, ainda repercutindo nos nossos ouvidos. E a gente não está ouvindo. A gente prefere ficar de ouvidos fechados. Aí continuando aqui.
Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a vós os profetas e dos apóstolos, mas a vós os que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o céu. Agora a gente vê, né? Às vezes a gente vê tudo que acontece, a gente olha para os noticiários, olha o que acontece na sociedade, e a gente pensa assim: por que Deus não vai lá e mata, né? Todos esses aí mandam um raio, destrói esse ser humano que está fazendo tanta coisa errada nesse planeta. Lembra da parábola do joio e do trigo? Lá na parábola fala que tem que esperar que o joio e o trigo cresçam juntos, porque eles se parecem muito, né? As duas plantas são muito parecidas, para então cada uma mostrar que veio. Porque se for arrancar todo o mal da humanidade para ficar só os bons, no meio de tudo vai se misturando. É o tempo que a gente tem para provar que nós estamos nos transformando. E a vida que nós vivemos aqui, assim como já vivemos outras vidas, outras experiências, isso significa que nós estamos assim, provando se nós estamos mais para joio ou mais para trigo. Então, que a gente saiba pensar que não é aniquilando aquele que está fazendo algo de errado, não é matando, não é relegando todo mundo à morte, que a gente desfaz o inimigo, é transformando aquele que está perdido em uma pessoa boa. A lei do universo é a lei da transformação. Já ouviu falar que nada se cria, tudo se transforma, só Deus cria verdadeiramente? Então, tudo que tem de errado é para transformação. Se o homem está no caminho errado, ele vai se transformando num homem bom. Pode levar um tempo curto ou um tempo extremamente longo. Fora contar que se você vai lá e mata aquele que está errado, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai simplesmente para o mundo espiritual. Talvez causar mais danos lá do que cá. Porque lá ele está muito mais com capacidades muito amplificadas de fazer aquilo que libera dele. Às vezes é mais inteligente ele estar encarnado do que desencarnado. Né? Então, primeiramente, que a morte não existe. Não adianta querer aniquilar alguém que está aí cometendo erros na sociedade. E outra é que é uma escolha. A gente está aqui, né, vivendo a nossa vida, e a nossa vida é feita de escolhas. Né? A gente já estava conversando antes, a gente está comentando, a gente tem a escolha. A gente pode resolver trilhar um caminho ou resolver trilhar outro. A responsabilidade é inteiramente nossa. Porque, muito embora a gente possa sofrer várias influências espirituais, o que nos cabe, finalmente, para tomar uma atitude, é a nossa escolha. A gente pode estar iludido, pode estar enganado, mas a escolha, o livre-arbítrio, é da pessoa, mesmo que seja influenciada espiritualmente. Simplesmente vai se acender dentro de mim aquilo que eu estiver fomentando. Por exemplo, se eu estou fomentando um desenvolvimento moral, a busca do autoconhecimento, a busca do conhecimento sobre as leis divinas, a busca de conhecer Jesus, de ser solidário, de estar em ação para o bem, meus ouvidos vão estar muito mais voltados para ouvir bons conselhos do que ouvir maus conselhos. Mas se eu prefiro ir para a estrada errada, eu não quero saber nada da espiritualidade, não quero saber nada de Deus, eu prefiro levar a minha vida de maneira leviana, doida por aí, provavelmente a hora que vierem os conselhos dos bons e dos maus espíritos, os espíritos que estão perdidos, em que eu vou estar mais me igualando ali? Eu vou ouvir aquilo que me é mais agradável e a minha resposta vai ser condizente com o que eu estiver sentindo dentro de mim. Né? E
aqui vem também chamando a atenção para que é importante a gente desenvolver a crença em Deus e viver em oração. Essa conversa com Deus, essa conversa com os nossos espíritos, essa conversa com as noções de guarda, essa conversa que nos eleva, que a gente não fique gastando nossas palavras com inutilidades ou com palavras que possam ser questões que possam nos levar para situações que, ao invés de nos elevar, nos rebaixe espiritualmente, vibracionalmente, né? Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Então, veja como a religião é conhecimento, né? A religiosidade, conhecimento sobre as leis divinas é importante. É como se nós fôssemos crianças perdidas, ou pessoas cegas, ou com inteligência extremamente limitada, mas que diante do apresentar de uma crença religiosa, é como se fosse uma tocha divina que nos conduz, que nos faz trilhar por um caminho que talvez a gente não conheça, mas a gente está indo, porque a gente está se iluminando por fora e automaticamente se iluminando por dentro. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão de socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturais o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Olha o chamamento para que a gente tenha lucidez. A gente não tem que acreditar em todas as coisas que nos são dadas. Porque muitas coisas parecem ser boas, mas não são. Parecem ser verdades, mas não são. Então a gente tem que ter um mínimo de capacidade analítica das coisas para saber se aquilo que nós estamos fazendo, que nos está sendo ofertado, aquilo que nos é apresentado, se é algo bom e se é da verdade. Gente, é muito fácil você ver se aquilo realmente condiz com a doutrina religiosa de Cristo. Se aquilo faz parte, se aquilo ali é uma verdade que não fere com a verdade verdadeira que é a de Cristo. Se você vê que não é, se há o mínimo, é melhor rejeitar. Não era assim aquela mulher que fazia? Ele preferia rejeitar muitas coisas, mesmo que tivesse pequenas verdades misturadas. Por quê? Porque a enganação é muito fácil. E a gente tem que pensar o seguinte: a gente está por um caminho. Se você está indo naquele caminho, está vendo que aquilo ali, isso aqui é uma verdade, e de repente você vê que não é, desista daquele caminho. Se você vê que não é por ali, não segue em frente por orgulho e vaidade. Abra o seu coração, abra a sua mente e volte. Pegue outra estrada. Tome outra atitude. Tem gente que gosta de insistir, né? Sim, aí quando descobre que estava enganado, já falou às vezes para tantas pessoas, vira e fala que não, agora eu tenho que continuar afirmando que é verdade. E isso é pior, porque você está se ferindo por dentro. Porque você está indo contra aquilo que você já sabe não ser uma verdade. Então, que a gente possa refletir, buscar dentro de nós, porque isso aí é a gente buscar dentro de nós as nossas misérias e permanecer na miséria. Né? E agora vem um finalzinho, já falando direto aos espíritas. Imagina Jesus mandando uma mensagem diretamente para os espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo que acreditáveis vazios, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal.
sede os vencedores da impiedade. Então veja que é um chamamento para nós, que é para a gente se instruir, para a gente se amar. Né? Tem gente que fica só na instrução, fica só amando e aí todo mundo vai ludibriando porque não aprende. E ainda vem falando que a gente tem que ser vencedor da impiedade. O que é a impiedade? É a falta de piedade, é a falta de misericórdia, é a falta de amor. E quando se fala da impiedade, você diante do mal, o que você faz? Você crucifica aquele que tá causando o mal, ou você crucifica o erro? Se você for acabar com uma pessoa, será que Jesus fazia isso quando ele encontrava alguém que estava errado? Será que ele crucificava a pessoa? Ele tentava extirpar o mal e não a pessoa. E que a gente que sabe das verdades do cristianismo, que conhece as leis divinas, que a gente sabe tudo o que aconteceu e mesmo todos os erros que aconteceram no cristianismo, que a gente não pode ficar condenando. Porque nós também temos os nossos erros, mas nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E mesmo diante das dificuldades e sofrimentos, saber que Jesus está nos esperando, nos convidando. Okay? Querem comentar, perguntar? Eu quero comentar uma coisa só que faz parte desse mesmo raciocínio da leitura de hoje. É o famoso sim, sim, não, não do ser humano. Tá ficando para trás isso daí. O pessoal tá com uma mania de é só sim, sim, quando ouve não, vira a cara. Ou se é melhor para ele aquele sim do que o não, ele vai e pega o sim de cara. Entendeu? E é totalmente o contrário que Jesus pregou para nós. Mesmo que doa, que seja doloroso para a gente tem que aprender a dizer não. Há muitas coisas. O pessoal sempre diz assim, mas na hora de chegar a dizer o não, o pessoal não quer saber disso. Né? O pessoal faz cara ruim, né? Não aceita, né? Não aceita. Às vezes fala não, né? Isso tudo vai na conveniência. A pessoa, se é conveniente para ele faz. Se não é, ele não faz. Entendeu? Essa palavrinha está muito central, conveniência. Ah, é conveniente para mim, vamos fazer. Não vamos fazer. Muito sério. E a outra lembrancinha dessa lição que é fantástica, né? Não vos esqueçais que a morte é vida, né? E que a vida é a prova que escolhestes aqui na Terra, né? Então nós temos que lembrar que nós somos espíritos em passagem aqui na Terra, né? Nós não somos seres humanos que vamos morrer aqui na Terra, nós somos de passagem. É isso aí. Muito magnífico, né? Vamos passar para a segunda parte. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Educação. Senhor Deus, nosso Pai, educação interior faz-se necessária para atingirmos o aprimoramento moral. O homem que se reeducou dentro do modelo cristão age sempre com critério e discernimento. Pela instrução do Evangelho é que se dará o primeiro passo para vencer os vícios, pois o dinheiro não resolve a miséria social e a cadeia não soluciona os crimes. Porque miséria e crime só serão resolvidos pela prática da justiça social e com uma educação apoiada nos dogmas cristãos. Remédios não resolvem os problemas de enfermidade. É necessário que o doente se interesse pela sua própria cura. Quando reeducarmos a mente para um estado psicológico positivo,
criaremos uma consciência imunológica que nos fornecerá mais resistência e nos equipará melhor contra o mal. Eduquem-se, pois os indigentes, os criminosos, os doentes, acendendo a luz cristã em seus corações. E teremos trabalhadores regenerados e sadios. Jesus seja louvado no templo do coração. Que assim seja. E somando, né? Toda a lição. Como sempre, né? Pelos trabalhos de hoje. Agradecemos pela nossa vida, a este lar, né? De cura, este lar de paz, esse lar de auxílio. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que estão nos hospitais neste momento, por todos aqueles que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, principalmente aqueles que são zelados, aqueles que estão no lar de idosos. Peço auxílio espiritual a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço as bênçãos a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço as bênçãos a todos que são dependentes dos vícios, seja o vício qual for, a droga, a bebida, o cigarro, a comida, o sexo, o jogo, seja qual for o vício, Senhor, que todos possam ser auxiliados. Peço a todos os nossos irmãos as bênçãos, para aqueles irmãos que estão sendo influenciados, que necessitam tanto do amor, da misericórdia do Senhor Jesus, que eles possam transformar o seu coração, transformarem as suas vidas, no nome de Jesus. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.